Bom dia. Vamos iniciar o capítulo 5 e o capítulo 6 da aula de administração, encerrando essa disciplina. Vou compartilhar a matéria. Vamos ver. Ok. Apareceu. Então, é sobre a comunicação na área da saúde. Como que essa comunicação é realizada, no que ela pode ser melhorada, né? Então, na questão organizacional, essa mensagem ela é encaminhada para baixo ou para cima, nos diferentes níveis hierárquicos de uma organização. Só que essa mensagem ela vai passar por filtros com as suas próprias percepções e necessidades relacionadas a cada nível, a cada pessoa, tá? E o que implica nisso? Implica na modificação desta mensagem e na intenção que ela pode ser mudada, tá? Então, o que pode acontecer neste momento dessa mensagem chegar de uma maneira conturbada ou incorreta? São as barreiras interpessoais, as barreiras que são feitas entre duas ou mais pessoas, através do quê? Da percepção, que é um processo que damos sentidos ao mundo que nos rodeia, ou seja, é aquilo que eu percebo como correto, ou seja, cada um percebe o seu mundo e da sua maneira. Então, eu posso dizer para vocês assim, a cor salmão, ela tende a ir por vermelho, e a Rafaela fala que o salmão tende a ir para o rosa. Isso é uma percepção, eu tenho uma percepção diferente da dela, que pode ser errada ou certa, mas é a minha percepção, tá? Esse é um exemplo bem básico, né? É bem diferente daquilo que ocorre no ambiente hospitalar. O status do comunicador é a tendência de medir e avaliar e pesar a mensagem de acordo com a pessoa que envia, especialmente sua credibilidade. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa de confiança? Qual o caráter dela? Tá? Atitude defensiva. É a pessoa que ela sempre está na defensiva. Ela não gosta de ouvir, e sim de falar. E de modo geral, isso distorce a mensagem e o real motivo e o valor da mensagem não ocorre, tá? Então, é importante que a pessoa escute, né? Uma boa escuta é bom. Então, eu vou chegar nesse ponto. A má escuta. Somos capazes de recordar 50% daquilo que ouvimos imediatamente. Após ouvirmos, 25% no final de 2 meses, tá? Então, eu escutei uma mensagem, eu gravo ela 50%. Daqui 2 meses, eu só vou lembrar os 25% daquilo que eu ouvi lá no começo, tá? Aí temos as técnicas de comunicação. Segundo esses dois autores, Stefanelli e Silva, temos a expressão, a clarificação e a validação, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Voltando, a expressão. A expressão temos a permanecer em silêncio, que é tentar ouvir o que o outro tem a dizer, pois a maioria tende a falar demais e ouvir de menos. Então, é bom, às vezes, permanecer em silêncio. Verbalizar a aceitação é dar a entender, né, para a pessoa que está verbalizando, que você está tendo atenção no que ela diz, tá? Repetir as últimas palavras ditas pela pessoa também valida aquilo que o outro está dizendo, né? E ouvir reflexivamente.
estimular o outro a continuar falando, balançando a cabeça, perguntar, né? Enfim, fala, nossa, que bom, ok, não, balança a cabeça, faz algum gesto positivo que você está entendendo o que ela está dizendo e que você está prestando atenção naquela mensagem. E verbalizar interesse, e usar expressões como interessante, continue, né? Isso também demonstra atenção. A clarificação é estimular comparações, ajudar o paciente a se expressar, tentando entender o real significado de sua palavra. Então, ele disse uma palavra, ele disse algo, aí você rebate. O senhor quer dizer que é como se fosse? Aí ele volta naquela pergunta, ele pode até voltar de uma maneira diferente, mas tendenciosa ao quê? A te dar a plena certeza que ele está falando algo com certeza, tá? Que ele não está em dúvida na pergunta, porque às vezes ele faz uma pergunta com dúvida, tá? Então a clarificação se rebate uma pergunta, fazendo com que ele responda novamente a mesma pergunta que ele mesmo fez. É uma coisa muito doida, mas é algo assim, tipo, vamos lá. Ele pergunta assim, eu quero saber se hoje eu vou poder tomar banho e depois comer e se eu vou ter alta. Aí você pergunta assim, o senhor quer dizer o quê? Que o senhor está querendo me dizer que depois dos procedimentos você vai poder tomar o seu banho? Você quer saber o quê? O horário? Entendeu? Aí você foi mais específica na pergunta. Ele não foi específico. O senhor quer saber o quê? O horário? Quem vai te dar a alta? Que dia vai ser a alta? Vamos ver o que eu posso responder para o senhor. Tá vendo? Você foi mais clara e objetiva na pergunta, tá? Mas você entendeu o que ele quis dizer. Porque neste momento, o indivíduo, o paciente, ele se encontra num ambiente desconhecido, né? Até mesmo onde ele se sente com medo de ser invadido, né? Então, ele delimita o próprio território. Então, ele não gosta de certas perguntas, de abordagens que a enfermagem faça com ele, entendeu? Então, precisamos ter cautela, mas tudo precisa ser às claras, para que esteja um bom entendimento entre paciente e a enfermagem. Ok. A validação é repetir a mensagem, dita por ele mesmo, né? Ou por você, e pedir que a pessoa repita o que foi dito. Se ele diz, você pede para ele repetir. Se você disse a mensagem, você, depois de um período, repete novamente, tá? Aí aqui tem dicas para ser convincente verbalmente. Seja específico quando transmitir um dado, procure focalizar nome, data, local, características, enfim. Revele alguns de seus aspectos negativos, né? Ouça com atenção e peça opinião. Não camufle opiniões, seja informal, elogie com sinceridade e objetividade, né? Muito bom, parabéns, continue assim, né? E reflita sobre as críticas recebidas. Ok? Então, vamos para o capítulo 6. Então, só para encerrar, a comunicação, ela precisa ser vivenciada, temos que dar atenção a ela, embora seja algo automático nos comunicarmos, seja uma comunicação boa ou ruim, né? Ou ineficiente, acho que ruim, às vezes, pode ser um pouco exagerado, né? Mas ineficiente pela condição mesmo de trabalho, de correria, de ter que dar atenção a vários pacientes e outras questões burocráticas, mas precisamos ter essa atenção à comunicação, porque uma boa comunicação pode e deve desenvolver um bom tratamento para o indivíduo receber a sua alta, né? Para que ele tenha sucesso em seu tratamento. Faz parte da comunicação.
faz parte do tratamento, né? Capítulo 6, a instituição de saúde e suas relações com a enfermagem. Então, a instituição de saúde e suas relações com a enfermagem. A enfermagem pode ser praticada em hospitais, centros de atendimento, consultórios, clínicas, domicílio, ambulatório e postos de saúde. Em diversos locais, mas na maioria dos encontros dos pacientes e a enfermagem se dá dentro de um hospital, pois nos hospitais onde se pode dispensar cuidados que não se pode prestar em casa. Então, com o avanço das ciências biológicas, a função dos hospitais ampliou-se, né, de tal maneira que os padrões de atendimento hospitalar também ficaram diferenciados. Então, antigamente só existia paciente, médico e enfermagem. Com a evolução, começou a aparecer outras áreas dentro da saúde, né? O técnico auxiliar de enfermagem, o psicólogo, o laboratorista, o fisioterapeuta, o técnico de raio-x, anestesista, farmacêutico, nutricionista, terapeuta ocupacional, assistente social, entre outros, né? Cada um contribui para que o paciente desenvolva o seu bem-estar e o seu bom tratamento, ok? E a enfermagem, ela está presente em todos os ambientes, em todos. Ela está presente no laboratório, na terapia ocupacional, na assistência social, na nutrição, em todos os lugares tem alguém da enfermagem, certo? Então, a administração aumenta conforme a complexidade, à medida que a instituição vai aumentando em seu número de pessoas. Então, os recursos da instituição de saúde. Aí vamos utilizar as terminologias físicas, né, na instituição hospitalar. O elemento. Quando vocês ouvirem a palavra elemento, é o quê? É a área ou compartimento com a finalidade determinada que em um conjunto compõe uma unidade do hospital. Então, eu tenho uma área, eu tenho um compartimento, ou um compartimento. Então, aquela área, aquele compartimento, vai ter como uma finalidade, né? Vai compor um conjunto que compõe o quê? Uma parte do hospital. Então, um setor, ou um compartimento, ou uma unidade, ela vai definir o quê? Uma área que compõe uma unidade hospitalar. Pode ser grande, pode ser pequena, mas ela compõe uma parte do hospital. Unidade hospitalar é um conjunto de elementos funcionalmente agrupado, onde são executadas as atividades afins, visando o melhor atendimento ao paciente, dando-lhe conforto, segurança e facilitando o trabalho do pessoal. Então, vamos ter as divisões, a unidade de internação, de enfermagem, a unidade de internação geral, né, que é composto por várias enfermarias, de 30 a 40 leitos, né? Vamos ter unidade especial de internação. Ai, que vontade de espirrar. Perdão. Unidade de internação pediátrica. Vamos ter unidade de doenças para doenças transmissíveis. Oi? Deixa eu te perguntar. Sim. Então, esses elementos, eles seriam cada setor? Vamos lá. Ou o conjunto deles seria um setor? O conjunto, ó, o elemento é a área ou compartimento com finalidade determinada. Em conjunto, compõe uma unidade. Então, o elemento é a área ou compartimento. Quando eles têm uma finalidade, aí eles compõem a unidade. Tá, mas como assim? Um exemplo, por exemplo. Eu tenho a unidade de pediatria. Uma vez que ela foi aberta e ela compõe, vamos lá, em pediatria. Ela compõe elementos destinados a pacientes até 14 anos, reunido um grupo etário, possuindo não mais de 70 leitos por unidade. Então, ela é constituída
uma unidade. Então, para eu ter uma unidade, eu tenho que ter o quê? Um conjunto destinado para determinado tipo de paciente. Então, por exemplo, é uma área destinada à pediatria. E isso Isso, seriam os elementos isso. que formam a Uma unidade. unidade, isso, exatamente, tá? Entendi. Assim como o setor de doenças transmissíveis, né? Ó, é o conjunto de elementos. Então, eu tenho elementos ali naquele espaço que vai ser destinado a pacientes portadores de doenças transmissíveis, que vai o quê? Permitir condições de isolamento, cujo número não deve ultrapassar de 30 leitos. Se ultrapassou, já não é uma unidade de internação transmissível. Continua sendo um conjunto? Continua, mas não para doenças transmissíveis. Então, é o conjunto que vai determinar o quê? A unidade, tá? Ou setor, tanto faz. Unidade e setor, não importa. Porque um setor, ele pode ser um pedaço, ok? Um pedaço. Ou ele pode ser um complexo. Um complexo. Sim. Que aí, aí já entra em generalidades, tá? Unidades de internação para doenças mentais agudas, unidade de berçário, unidade de tratamento intensivo, unidade de emergência, unidade de centro cirúrgico, unidade de centro obstétrico. Então, a maioria dos hospitais tem esse tipo de unidade. Quando não tem essas unidades, pelo menos um quarto destinado para tal coisa haverá. Por exemplo, um ou 2 quartos ou 3 quartos para isolamento. Aquilo já não é unidade. Aquilo é um quarto para receber aquele paciente. Diferente de um hospital que tem uma parte, né, destinada a doenças transmissíveis. Ou seja, ele utilizou o conjunto de elementos para ter uma unidade. Então, suponhamos, se nesse lugar tiver uns 3 quartos destinados para isolamento, seria elemento. Tem 3 elementos. Ou não? Ela é destinada, mas eu não posso dizer que é uma unidade, porque ela não atende somente pacientes transmissíveis. Sim, Então, uma aí no clínica... caso seria elemento. E só o elemento, né? Tá, não é um não é um conjunto de elementos destinados. Isso. Clínica médica ou clínica médica cirúrgica. Tem lá o seu quarto de isolamento. Ou 1 ou 2 quartos, ou 1 ou 2, ou 1 quarto, ou 2 quartos, ok. Porque não pode dividir, tem que ser isolado, tá? Ali não é uma unidade, ali é um elemento. Vamos lá em elemento de novo. O conjunto que determina a unidade. Elemento é a área. Ela é uma área com finalidade. Quando ela tem um conjunto, aí ela compõe a unidade. Certo? Agora clareou? Uhum. Então tá bom. Então, a maioria dos hospitais vão ter todas essas unidades. Quando não tiver unidade, vai disponibilizar pelo menos um elemento ou 2, que seja um compartimento, para atender esse público. Aí vamos ter a unidade de serviços gerais também, que inclui lavanderia, o funcionamento... Que gera o funcionamento do hospital, a lavanderia, a manutenção, reparos, vestiários, garagem, necrotério. Também faz parte. A unidade de administração, onde basicamente compõe o pessoal da contabilidade, da comunicação, do transporte, das matrículas e registros de paciente, que também é muito importante, onde fica arquivado, né? Prontuários. Então, esse pessoal que é
é responsável, e essa unidade também é responsável por todo esse material que passa por lá. Também temos a unidade de ambulatório ou unidade de paciente externo. Alguns hospitais, né, têm essa unidade de ambulatório, outros não, tá? Onde possibilita o quê? O atendimento do paciente, paciente com diagnósticos não necessitando da internação. Então, ele pode fazer seu tratamento fora do ambiente hospitalar, tá? E eu acredito que finalizou, vai passar só a referência bibliográfica, tá? Abaixo. E aí encerrou essa matéria de administração, ok? A pergunta é sobre esse último capítulo, 5 e 6, é a mesma que eu passei para o período noturno, né? Que descreve o quê? Quais as ferramentas que a enfermagem precisa ter para melhorar essa comunicação. Mas a pergunta não é bem essa, mas é nesse caminho, não me recordo. Eu vou colocar na descrição do vídeo a pergunta e também vou enviar via e-mail, tá? Então, encerra-se por aqui. Eu acredito que essa semana mesmo, ou acho que na segunda-feira, eu vou perguntar para a coordenação quando começa a próxima disciplina. Tá ok? Alguma dúvida? Meu. Então, tá joia. Obrigada. Tenha um bom dia. Vou encerrar. Bom dia. Só encerrar. Ok.